Pai, mãe, esse vídeo é para você que está começando a sua jornada e quer começá-la de maneira certa na educação dos seus filhos nos Estados Unidos. Eu adoro falar sobre material escolar, porque como vocês podem ver na minha mesa, eu tenho bastante material escolar. E a notícia boa é que o material escolar nos Estados Unidos custa bem mais barato do que no Brasil. Primeiro de tudo, os livros. Você não tem que comprar livros, os livros são oferecidos pela escola. Número 2, a lista ela é bem resumida. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, as escolas públicas elas atendem populações diferentes. O que eu quero dizer com isso é que você pode ter um aluno de alta renda estudando com outro aluno de baixa renda. Então, os professores sempre mantêm a lista resumida. Alguns itens que você sempre vê na lista de material são cadernos simples e básicos, canetas, canetinhas e giz de cera. Nada de argila, nada de papel toalha, nada de papel higiênico, super diferente do Brasil e bem mais simplificado. Essas regras que eu estou contando para você hoje, elas têm a ver com as escolas públicas nos Estados Unidos. Se você decidiu colocar o seu filho em uma escola particular, vão ter regras diferentes. A idade mínima de matrícula em escola pública nos Estados Unidos é de 6 anos ou completar os seus 6 anos até o dia 1º de fevereiro. Parece uma receita simples, mas vamos pensar um pouquinho? Se o seu filho começa o ano letivo em agosto e ele só vai fazer 6 anos em fevereiro, significa que a maior parte do ano letivo dele, ele passou com 5 anos de idade, enquanto a maioria dos seus coleguinhas de classe tem 6 anos. Os pais têm que pensar nisso quando eles pensam no nível de maturidade dos alunos. E quando eles são pequenininhos, esse nível ele aparece de maneiras diferentes. Por exemplo, organização, atenção na sala de aula, receber e obedecer regras na sala de aula, tudo isso é muito importante. Então, quando eu converso com você, pai e mãe, que está tendo um pouco de dificuldade porque o seu filho não está tendo um bom rendimento escolar no primeiro ano de escola, a gente pode conversar sobre TK1. TK1 significa Transition Kindergarten. Esse é um ano para as famílias, para os alunos, que precisam de mais um aninho para atingir o nível de maturidade para ingressar na primeira série. A primeira série nos Estados Unidos, ela requer bastante maturidade e responsabilidade, porque é quando as crianças começam realmente a ler palavras e frases. Então, alguns alunos passam um aninho entre o kindergarten e o first grade no TK1. Então, eles passam esse ano entre kindergarten e first grade no TK1. E o que acontece na maioria das vezes é que eles estão mais preparados para estar no first grade do que os alunos que não participaram do TK1. Pai, se esse é o caso do seu aluno, você tem notado que ele está mostrando dificuldades no kindergarten, entra no meu link abaixo e a gente pode conversar sobre algumas estratégias de como ajudá-lo. Pais, já que nós estamos falando sobre escola primária, deixa eu explicar um pouquinho sobre VPK. VPK significa Volunteer Pre-Kindergarten e é para crianças de 5 anos, completamente gratuito e os prepara para as escolas. O VPK tem alguns segredinhos que eu quero te contar. O primeiro é que o aluno tem que ter 4 anos ou completar 4 anos antes ou até dia 1º de setembro. Outro tópico é as crianças que fazem 5 anos de idade entre 2 de fevereiro e 1º de setembro podem esperar um ano completo para ingressar aos 5 anos de idade. E a minha dica como diretora é simples: matricule seu filho no VPK. E eu vou te dar 3 razões. Primeiro, o aluno que atende o VPK está mais preparado para começar a escola. Segundo, esse aluno tem mais facilidade de socialização. E terceiro, que é super importante, as famílias têm acesso a mais recursos educacionais. Bom, pai e mãe, agora eu vou dividir com vocês os tipos de escolas que são mais populares nos Estados Unidos para te ajudar nessa transição. Primeiro é Public School. São as escolas em que os alunos têm o direito a cursar de graça e dependem de onde você mora. Choice School. São escolas públicas também e você tem que se aplicar porque são escolas em que você não mora
na vizinhança. Charter schools são uma mistura entre public school e private school, porque elas recebem um pouquinho de fundos da indústria privada. Private school são as escolas particulares, como nós conhecemos também no Brasil. Escolas online podem ser públicas ou privadas e são um tipo de escola em que o aluno assiste às aulas totalmente pela internet. Flex pode ser public e pode ser privada também. E são os alunos que fazem uma integração entre aulas online e aulas presenciais. Homeschool. Homeschool é para as famílias que decidem educar os seus próprios filhos em casa. Adult Ed é como supletivo no Brasil, é para as pessoas que decidiram conseguir o seu high school diploma depois da idade média entre 16 e 18 anos. Principal Paloma, qual é a melhor escola para o meu filho? Essa decisão é super importante e depende de muitos fatores. Sabe qual é a melhor maneira de fazer isso? Olha no link, entra no meu grupo e a gente vai conversar sobre os fatores que são mais importantes para tomar essa decisão. Antes de responder essa pergunta, eu convido você a assistir o meu próximo vídeo em que eu falo sobre como escolher a melhor universidade nos Estados Unidos. Mas para dar uma pincelada sobre um assunto que eu amo, eu vou falar para vocês um pouquinho de como escolher a melhor matéria para o seu filho. Parece simples, mas não é. O que a gente sempre tem que pensar é o interesse do seu filho e o nível de dificuldade nessa matéria. Porque a gente não quer colocar os nossos filhos nas classes mais fáceis. Pensa bem, numa escola você nunca quer ser o mais inteligente da sala de aula. Você sempre tem que ter um pouco de desafio. Uma maneira simples e eficaz de saber se seu filho está matriculado nas escolas corretas é seguir essa regrinha. Durante o high school, o seu aluno tem que tomar 4 aulas de inglês. Geralmente elas são English 1, English 2, English 3, English 4. Eles têm que tomar 4 aulas de matemática. Geralmente elas são Algebra, Geometry, Algebra 2 e Pre-Calc. Geralmente eles têm que tomar 3 aulas de ciências, ou a gente pode fazer o inverso também. Se seu filho for mais interessado em estudos sociais, ele pode tomar 4 aulas de estudos sociais e 3 aulas de ciência. E essa é a receita de bolo. Ele se forma e pode começar a pensar na universidade. Pai, mãe, claro que esse assunto ainda continua, dá muito pano para manga. Então o que eu queria é convidar vocês para o meu grupo, o link está na descrição. No meu grupo nós falaremos sobre o antes, como se preparar para a educação nos Estados Unidos. Durante, como passar por desafios durante a educação nos Estados Unidos. E o futuro, como se programar para uma universidade nos Estados Unidos. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!